Boa noite, professor. Eu sou Kathleen, eu vim apresentar e o meu tema é a fraternidade e a ação policial. Então, a fraternidade vem em relação ao parentesco entre os irmãos, a quais são iguais. Ou seja, sempre, ao meu ver, a fraternidade que tem relação ao parentesco quer dizer que eles buscam que a humanidade seja como uns irmãos, como uma irmandade, eles não vê que cada um tem uma diferença e querem que se tratem da mesma forma. Então, na sociedade, a fraternidade, ela tem como principal que é trazer, como principal, trazer uma boa convivência no ordenamento jurídico. Ou seja, eles pregando sempre a igualdade, que é um dos principais conceitos da fraternidade, eles nunca vão ter conflitos, que geralmente é o que mais tem hoje em dia, que é os conflitos por causa que discriminam e principalmente por causa da desigualdade social, né? E é isso que a fraternidade visava, que sempre ter uma boa convivência jurídica nesse meio, diante disso. O princípio da fraternidade, ele é pautado sempre na igualdade social. Nunca ter discriminação, ou seja, de raça, ou seja, de classe econômica, de qualquer modo. E ele visa a garantia dos direitos fundamentais das pessoas. Ele sempre vai garantir os direitos fundamentais que as pessoas têm. Ou seja, a igualdade também, visando a igualdade dos direitos de todos. Ele sempre garante isso. Agora, diante a ação policial, atualmente, ao observar, vemos que não se prega adequadamente o direito da fraternidade. Porque, ao você reparar, hoje em dia, nas entrevistas, no jornal, se você ligar o jornal, a gente pode observar muitas denúncias que, diante as ações policiais, podemos observar nitidamente a discriminação social. Como exemplo, temos o racismo, a agressão, que eles geralmente culpam de cara o negro por ter feito aquilo que tem vez que nem fez, e eles culpam eles de cara, sem deixar que a pessoa se explica por ser negro, pela sua cor, pela sua raça, que não deveria acontecer, que isso é discriminação. E tem a violência também, que é nos bairros, as violências mais ocorridas, que são nos bairros mais de periferia, favelas, mais pobres. E podemos ver, né, nitidamente que eles têm mais tolerâncias para as pessoas que são brancas, e nos bairros mais nobres eles têm mais tolerância diante de qualquer situação. Como exemplo de uma discriminação racial, foi de uns policiais que violentaram e bateram muito no Gabriel Sampaio, que pegaram ele na rua e acharam que ele cometeu um delito e bateram muito nele. Então, esse aí temos um exemplo, né, que infelizmente ocorreu e foram principalmente cometidos pelos nossos policiais. Diante disso, teve um levantamento que foi do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Foi relatada em uma pesquisa que o número de negros mortos pela polícia brasileira
são bem maiores do que os brancos. Relataram que de cada 10 vítimas pelos policiais, 8 são negros. Então, infelizmente, é um caso que não deveria acontecer, né? Um caso muito grave que ocorre hoje em dia diante da ação policial. Outro caso que eu vou relatar é de uma desigualdade social que ocorre muito mesmo hoje em dia. Que foi o caso do João Pedro Matos, que diante a uma ação policial em uma favela, ele foi baleado, ele estava em sua comunidade, e ele foi baleado e logo foi morto. E após o ocorrido, ao solicitarem, a polícia solicitou um exame balístico, o exame qual eles sabem informar de que arma saiu a bala que matou. E logo ao solicitarem esse exame, a polícia Federal não autorizou que ocorresse esse exame. E logo depois de algumas investigações pela Polícia Civil, foi relatado que a arma que matou o João Pedro foi a arma as mesmas armas que os policiais estavam usando naquela mesma ação. Então, diante disso, a gente vê que isso aí é uma desigualdade social, que o policial, a autoridade, não quis, não deixou que o exame fosse feito, porque ela queria acobertar os policiais. Isso aí é uma coisa que acontece diariamente em nosso país, né? É um caso de desigualdade muito grave. Então, é isso e infelizmente isso ocorre, a desigualdade social ocorre muito degradativamente no Brasil. E é isso, professor.